Beleza, gente. Vamos lá? Vamos fazer uns exercícios de fixação aí sobre o Estatuto Federal? Vamos pegar só algumas questões, né? Pra gente bater. Fixar, né? A ideia é fixar. Primeira questão sobre reversão aí, ó. Reversão é forma de provimento de cargo público pelo retorno à atividade do servidor aposentado. A questão já indicou, né? Sobre o assunto, assinale a opção incorreta. Incorreta, boto logo um ezão. E aí eu não marco a letra A. Se eu achar que está certa. Certo? Vamos lá. O que está errado? Letra A. Na hipótese de reversão, o tempo em que o servidor estiver em exercício não será considerado para concessão de aposentadoria. Quer dizer, ocorreu a reversão. O servidor se aposentou, né? E aí pediu reversão, voltou a trabalhar. Aí trabalhou mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, tá. Esse tempo em que ele está em exercício, né? Depois que ele voltou. Na hipótese de reversão, já revertou, ele voltou. Está 1 ano, 2 anos, 3 anos. Esse tempo que ele está trabalhando lá, ele será contado para efeito de outra aposentadoria? Porque ele vai trabalhar mais um tempo e depois vai acabar se aposentando, né? Vai pedir aposentadoria ou vai trabalhar até o dia que vai completar 70 anos de idade e será aposentado compulsoriamente. Quando ele se aposentar compulsoriamente, será pago provento proporcional ao tempo de contribuição. Esse tempo vai contar? Claro. Ele voltou a trabalhar, vai contar tudo de novo, né? Então, na hipótese de reversão, o tempo que o servidor tiver de exercício não será considerado. Não será considerado? Claro que será considerado. Aqui está errado, né? Mas deve ser essa, né? É errado, deve ser essa aqui. Vamos ver. Letra B. O retorno à atividade no interesse da administração, né? Desde que haja interesse da administração, somente será possível se a aposentadoria tiver sido voluntária. Ó, a aposentadoria a gente já viu, né? A aposentadoria, se não é voluntária, é porque é compulsória. Então, ele está dizendo que ele só pode voltar se a aposentadoria foi voluntária, certo? Claro, que se a aposentadoria foi compulsória, se ele aposentou compulsoriamente de 70, ele pode voltar? Não, em hipótese nenhuma. Então, isso aqui está certo, né? Nem naquele caso de aposentadoria por invalidez permanente, lembra? Ele ficou inválido e aí depois ficou bom depois de 70. Pode voltar? Não, porque tem que sair na compulsória. Então, também está certo? Tá. A reversão no interesse da administração, desde que haja interesse da administração, só se aplica ao servidor que era estável quando estava na atividade. É uma das condições, lembram? Quais são as condições para o servidor voltar? Reversão a pedido. Ter se aposentado no máximo 5 anos, tem cargo vago, era estável quando se aposentou e não completou 70 anos de idade, porque senão tem que sair na compulsória. E ainda assim, tem que haver o interesse da administração, certo? Então, era estável quando se aposentou. É uma condição? É a condição. O servidor que retornar à atividade por interesse da administração receberá, em substituição aos proventos da aposentadoria, a remuneração do cargo que voltar a exercer. Claro. Ganhava 8 mil, se aposentou com proventos de 6 mil. 1 ano depois pediu para voltar, volta a trabalhar. Volta a trabalhar para ganhar quanto? 8 mil que ele ganhava. Inclusive com as vantagens de natureza pessoal que ele recebia anteriormente, né? Tudo aquilo que ele tinha direito a receber. Certo? Não é possível a reversão no interesse da administração se a aposentadoria tiver ocorrido há mais de 5 anos, certo? Já vimos isso. Então tá tudo certo, né? Realmente o gabarito é a letra A, é a única que está errada. 2. O servidor público federal, subordinado ao regime jurídico único da Lei 8.912, que ainda esteja em estágio probatório, não poderá o quê? Errada. O servidor que está em estágio probatório
O que que ele não pode fazer? Pode se afastar, desafastar, ter exercício. Licença. Ih, licença. Servidor em estágio probatório pode tirar licença? Depende. Servidor em estágio probatório pode tirar licença? Depende. Do DASA, sim? DASA, sim. Essa aqui não, né? Licença para A. Licença para M. Esse M é esse aqui, né? Esse A é um desses dois A's, não interessa, né? Então, essa aqui de cara já não pode, né? Pronto, já matou, né? Só não dá assim. Servidor em estágio probatório não pode ter licença para capacitação, interesse particular e mandato classista. Isso com certeza não pode. Para atividade política, pode? Pode. Doença, pessoa da família, afastamento do cônjuge, serviço militar e atividade política. Essa aqui. Essa pode. Servidor em estágio probatório pode exercer cargo em comissão? Pode. Ele pode se afastar para estudar no exterior? Pode. Não tem nenhum lugar dizendo que ele tem que ter terminado o estágio probatório. E ele pode se afastar para fazer um curso de formação necessário e assumir um outro cargo? Pode, tudo fala isso. Também. Ou seja, realmente letra E. O que é isso aqui, gente? É o seguinte. O cara é técnico do TRT. E aí ele faz concurso para auditor fiscal da Receita Federal. Está fazendo. Aí tem a prova 1. Os aprovados na prova, prova 1, prova 2, tá. Aprovado na prova, são chamados para fazer um curso. Esse curso é o tal curso fase do concurso. Então, faz a prova, os 100 primeiros serão chamados para fazer um curso. Ao final desse curso de 3 meses, haverá uma nova prova. E aí, quem tirar desses 100, quem tirar acima de 7, será aprovado no concurso. E aí, finalmente, os aprovados vão tomar posse. Certo? Vai tomar posse no cargo de auditor fiscal da Receita Federal. Ora, esse cara que é técnico do TRT, quando ele tomar posse no cargo de auditor fiscal da Receita Federal, o que acontece? Quando ele toma posse no cargo de auditor fiscal, o cargo de técnico fica automaticamente vago, é aquela forma de vacância por posse em outro cargo inacumulável, certo? Quando ele toma posse no cargo de auditor fiscal, o cargo dele de técnico fica vago. Só que, aqui ó, ele foi chamado para fazer o curso. E ele tem que fazer um curso de 3 meses, 6 meses, sei lá, quem vai dizer se tem curso ou não, qual é o prazo do curso, é 1, 2, 3 meses ou não, é o edital. Ele tem que fazer esse curso, que é durante 3 meses, horário integral. Como é que ele vai fazer esse curso se ele é técnico do TRT e tem que trabalhar? Então o estatuto prevê que o servidor ele pode se afastar do cargo para fazer um curso que seja necessário para ele assumir outro cargo federal. Então ele é afastado do cargo de técnico e faz o curso. Ao final do curso, ele é reprovado, porque tem que tirar 7 e não tira 7. Ele é reprovado, volta para o cargo de técnico. É aprovado, tomará posse no cargo de auditor e gera vacância do cargo de técnico. Então o estatuto prevê que o servidor tem direito a se afastar para fazer o curso necessário e assumir outro cargo federal. Esteja em estágio probatório ou não, não interessa. O técnico do TRT, eu não falei nem se ele estava em estágio probatório ou não interessa se ele está em estágio probatório ou não, ele tem direito. Então ele tem direito de se afastar para fazer isso. Por isso que a letra A está certa. Certo? Por que eu falei federal? O estatuto só prevê federal, hein? Se esse curso aqui ele passa na prova para fazer concurso para fiscal de CMS, que é estadual. Não tem previsão no estatuto, não.
Ele não tem direito a se afastar do cargo de técnico para fazer o curso necessário ao curso de fiscal de ICMS, não, porque é o cargo estadual, hein? E aí tem que se virar. Ah, como é que eu faço, Gustavo? Não sei. Pede uma licença. Tá legal? Vamos lá. Em relação à posse do servidor, é incorreto afirmar o quê? O que está errado? Letra A. A posse depende de prévia inspeção médica oficial. Tá certo, ele tem que se submeter à inspeção médica. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados a partir da publicação do ato de provimento. Provimento é a nomeação, né? Então a posse ocorre no prazo de 30 dias a partir da nomeação, certo? Certo. No ato da posse, o servidor declara os seus bens e valores. Está escrito no estatuto, tem que declarar os bens para depois poder avaliar, né? Quando ele entrou para o serviço público, só tinha um carro e 5 anos depois ele tem 4 imóveis avaliados em R$1 milhão cada um. Caraca, como é que ele conseguiu comprar isso durante esse tempo? Ah, ele recebeu de herança. Beleza, parabéns. A posse dar-se-á mediante procuração específica. O estatuto fala que a posse pode ocorrer mediante procuração específica. Você sabe para quê? O cara você está em Belém, você mora em Belém, do Pará, faz um concurso para o TRT e aí passa, vai tomar posse no TRT no Rio de Janeiro. Mas você é servidor lá em Belém, servidor municipal lá em Belém. O que você faz para não ter problema? Você dá uma procuração para sua mãe, manda ela vir ao Rio para tomar posse no seu lugar. Aí ela toma posse, já assinei o ato de posse, hein? Ah, beleza, aí assinei o ato de posse, aí você pede exoneração e depois vem para cá. Então, pode acontecer isso? Pode. A posse pode ocorrer mediante procuração com poderes específicos para tomar posse. Pode. Dar-se-á está muito forçado, mas pode? Pode. Isso aqui está mais ou menos, não dar-se-á obrigatoriamente, mas pode ocorrer. Está mais ou menos. Essa aqui está certo, certo, certo. Essa aqui está mais ou menos. Letra E. Haverá posse em todos os casos de provimento de cargo. Todos os casos de provimento, não. Posse. Só existe posse depois da nomeação. Nomeação, posse. Nomeação é provimento originário. Ou seja, só existe posse em caso de provimento originário, que é a nomeação. Não existe posse na reintegração, na recondução, na reversão, em nenhum outro cargo. Então não haverá posse, só haverá posse no caso de nomeação. Esse todos, para variar, está errado. Então, se está errado, aquela letra, a posse dar-se-á mediante procuração específica, tá certo. Considerado como certo, mais ou menos, mas essa aqui está errada, letra E. Em relação aos servidores regidos pela Lei 8.112, pode-se afirmar que 1, 2, 3, 4, 5 estão corretas. Tá, vamos ver. Pode-se afirmar o quê? A ação disciplinar, no caso de abandono de cargo gera demissão. Todas aquelas hipóteses de processo sumário, abandono de cargo, inocência habitual e acumulação ilegal de cargos públicos, todos geram demissão. E nenhum deles é crime. Então, qual é o prazo de prescrição? Demissão prescreve em 5 anos. Então, falando que a ação disciplinar prescreve em 2 anos, não é 2 anos, é 5. O que prescreve em 2 anos é suspensão, né? Se o caso é que abandono de cargo não gera suspensão. 2. O termo inicial do prazo prescricional da ação disciplinar é a data do cometimento da falta. Não. O termo inicial, quer dizer, a data inicial de contagem do prazo prescricional é a data do conhecimento do ilícito pela administração. Não.
O prazo de prescrição previsto na lei penal aplica-se às infrações disciplinares capituladas como crimes. Se a infração disciplinar for crime, o prazo de prescrição não é 5 anos, é o prazo que está na lei penal. Exatamente isso que a gente já viu. Certinho. Então, 3 está certo. 4. A instauração do processo disciplinar interrompe a prescrição. Certo. O Estatuto fala isso, né? Então, a administração tomou ciência aqui. A partir daqui, a administração tem um prazo para instaurar o processo. Então, vamos supor, no caso de demissão, prazo, 5 anos. Se a administração não instaurar o processo em 5 anos, prescreveu. Aí a administração instaura o processo aqui. Instaura o processo aqui. Faltando 10 dias para acabar o prazo. Esse PAD tem que acabar em 10 dias? Não. Então, a partir daqui, tem o prazo do PAD. Aquele prazo de 5 anos é interrompida a partir dali. A partir da instauração do PAD, interrompe-se a prescrição para que o prazo, para que aquele prazo não ocorra prescrição durante o processo, né? Porque faltavam 10 dias para acabar o prazo, instaura o processo. Se o prazo continuar correndo, quando der 10 dias depois, pode parar o processo que já prescreveu. Não, peraí, já começou o processo. Então, na verdade, aquele prazo de 5 anos é o prazo que a administração tem para instaurar o processo. Aí o prazo para de correr, está interrompido. Isso aqui está correto. E aí, vamos explicar isso aqui com mais calma. Vamos supor que o servidor tenha cometido alguma coisa que gera demissão e não seja crime. Então, prescrição 5 anos. A administração tomou ciência do ilícito. A partir daqui, começa a correr o prazo prescricional de 5 anos. Se a administração não instaurar o processo, o PAD nesse prazo, morreu. Não pode mais instaurar. A administração instaura aqui. Instaurou o PAD. Tá. Esse PAD tem que acabar em quanto tempo? No máximo, 140 dias. Certo? 140 dias, o servidor, que é 60 dias prorrogável mais 60, 120, que tem mais de 20 dias de julgamento, 140. Então, começou aqui, deu 140 dias e o processo não acabou. Não foi nem para julgamento ainda. O que acontece? O processo será arquivado? Não. O processo não será arquivado, o servidor não se safou. Agora, você está entendendo que isso prejudica o servidor, né? Já deu 140 dias, já deu 6 meses, 1 ano, 2 anos, e o pai está correndo. O servidor está lá, caraca. E aí, o que vai acontecer? Ele tá lá, ele quer que o prazo de prescrição volte a correr, né, para ele se livrar. E o prazo está parado. Por isso aqui, se der os 140 dias e o prazo não,
PAD não acabar, o PAD vai continuar. Mas o prazo volta a correr a favor do servidor. Qual é o prazo? 5 anos. O prazo volta a correr aqui. Volta a correr 5 anos do início ou pelo saldo que faltava? Faltavam 10 dias para acabar. Volta a correr 10 dias que faltavam, volta a correr 5 anos de novo. O que diz o estatuto? A instauração do PAD interrompe a prescrição. Interrompe com o I de início. Vai voltar a contar do início. Cinco anos, de novo, vai dar aqui. Se esse PAD acabar aqui, o servidor for demitido, está demitido. Se o PAD continuar, quando chegar aqui, dali para lá, não pode mais. Aqui, prescreve. Certo? Então, o prazo é de 5 anos a partir da ciência. Instaurou o PAD dentro, interrompe a prescrição. Se chegar ao prazo máximo, que é de 140 dias, o prazo volta a correr de 5 anos de novo, porque é a interrupção. 5 anos que é demissão, né? Se fosse outra suspensão, 2 anos. Quando volta a correr, 2 anos de novo. Se era o caso de advertência, é 180 dias. Interrompeu, quando volta a contar, 180 dias de novo. Se passar aquilo lá, ou seja, a partir da instauração do PAD, se der 5 anos e 140 dias, aí o servidor se safou. Pô, coitado do servidor, hein? Ou seja, o 4 está certo. A instauração interrompe a prescrição. O 5 fala, durante o curso do processo disciplinar, o prazo de prescrição fica suspenso. Não, o prazo não é suspenso, não, é interrompido. Não é suspensão, é interrupção. O prazo fica suspenso e volta a correr pelo tempo restante, pelo tempo do saldo. Não, não é pelo tempo restante, não. É pelo tempo inicial. Então, está errado. Ou seja, o que está certo? O 3 e o 4. Gabarito, letra C, 3 e 4. Questão 5. O servidor que injustificadamente se recusar a ser submetido à inspeção médica, que foi determinada pela autoridade, será punido com o quê? Recusar-se à inspeção médica. O que eu falei? Você decorar, suspensão, decora, tira logo o meio, né? Suspensão. Fazer o que não é sua competência, mandar outro servidor fazer, reincidência de advertência, recusar-se a fazer a inspeção médica. Opa, recusar-se a fazer a inspeção médica, suspensão. Suspensão. Ih, tem 2 suspensão. Nesse caso, é a única hipótese que pode chegar até a 15 dias. Letra D. Molinha, né? Aplica-se a pena de demissão nos seguintes casos, exceto demissão errado. Olha como é que eu vou maceteando a minha prova, ó. Demissão errado. O que não é demissão? Vamos ver. Demissão é tudo coisa grave, né? Mais grave do que aqueles 4 lá de suspensão. Tá. Prática de usura sob qualquer das suas formas. Isso aí é gravíssimo, né? Agiotagem, usura. Isso aqui é gravíssimo. Isso é demissão. Incontinência pública, conduta escandalosa na repartição. A pessoa não se contém na repartição e age de forma escandalosa, isso gera demissão. Imagina o seguinte, já não é suspensão, certo? Pode ser só advertência, conduta escandalosa na repartição. Está divertido porque você tirou a roupa e subiu lá e mostrou a genitália. Vai ser divertido. Pelo amor de Deus, né? Você poderia ficar em dúvida, pô, será que é só suspensão? Não é suspensão, são aqueles 4. Então, entre advertência e demissão, você vai para onde? Demissão.
E na assiduidade habitual, já sabe que é demissão. Insubordinação grave em serviço, demissão. Promoção de manifestação de apreço e desapreço na repartição. É proibido isso. É proibido. O que é manifestar que gosta e manifestar que não gosta? Sabe o que é manifestação de apreço? Manifestar que gosta. Manifestação de desapreço é o que mais dizer que não gosta. Festinha de aniversário. Ó, quando o chefe faz aniversário, você chega lá, ó, me dá 20 reais aí. Pra quê? Pra comprar a torta e tal, não sei o quê. Não, me dá dinheiro aí. Porque o chefe aniversário, aí você tem que dar 20 reais para comprar torta, bolo e tal. O chefe é bom companheiro, o chefe é bom. É o chefe. O colega, quando faz aniversário, só bota o papel lá, aniversariante do mês, bota o nome dele lá. E aquele cara que é mala que ninguém gosta, não entra nem na lista de aniversariante. Então, manifestação de apreço, babação do chefe, né? E manifestação de desapreço, aquele cara que ninguém gosta, que não botam nem o nome dele na lista de aniversariante. Não pode. Tem que ser tratado todo mundo igualmente. Todo mundo bota lá, lista de aniversariante do mês, seja o mala, seja o chefe. Então, dizer que gosta, dizer que não gosta, isso gera advertência. Cuidado com festa de aniversário. Em tese, na prática todo mundo faz festa. Aliás, se você não fizer, no estágio exploratório, se não fizer, não cantar parabéns pro chefe, tá arriscado a ser mal avaliado, né? Não é isso? Não, tô brincando. Vamos lá, 7. No inquérito administrativo, que constitui uma das fases do processo disciplinar, que na verdade é a intermediária, né? Uma vez tipificada a infração, uma vez que já sabe qual foi a infração, o procedimento imediatamente seguinte é o quê? Quando acaba o inquérito, indicia o servidor e aí dá a ele chance de defender. Entrar logo. O que tem que fazer? Indiciar o servidor, especificando quais são os fatos e as provas, para que ele possa elaborar sua defesa. É isso aqui. Elaborar o relatório? Não, o relatório é depois da defesa. Remeter o processo para a autoridade? Não, isso aí só depois do relatório. Interrogar o acusado? Interrogar o acusado é antes, né? Aliás, interrogatório é isso aí, é delegado que faz, né? Interrogatório não, ouvir, né? Não é nem interrogatório, ouvir o acusado, né? Nem interrogar, porque a administração não interroga ninguém. Pegar depoimento, isso aqui é na fase de instrução, isso é fase de instrução. Tá tudo errado. Letra A. 8. A licença a favor do servidor para o exercício da atividade política. Licença para atividade política. É o quê? Remunerada, não remunerada? Pô, não lembro. Ah, não lembra? Licença para atividade política. Desde a escolha, registro. Peraí. A cor aqui não tá legal. Escolha na convenção do partido, registro da candidatura, eleição, 10 dias. A partir da escolha na convenção, ele pode sair de licença remunerada ou sem remuneração? Sem remuneração. A partir do registro, a licença passa a ser com remuneração e acaba 10 dias após as eleições, remuneração limitada no máximo 3 meses. Não é isso? É isso. Vamos ver? A licença do servidor aparecida na atividade será não remunerada até 3 meses. Não. Será remunerada até 3 meses, até o limite de 3 meses, entre o registro da candidatura e o 10º dia seguindo a eleição. É isso aqui. É isso aqui. Exatamente o que a gente falou. Matou, né? Acabou. O retorno à atividade do servidor para o cargo em que tenha sido colocado em disponibilidade, o servidor foi colocado em disponibilidade até seu posterior aproveitamento em outro cargo.
aproveitamento. Acabou. Dada, né? Se o servidor público, regido pela Lei 8.912, receber uma penalidade de advertência e de suspensão, sem vir a cometer nova infração disciplinar, elas terão seus registros cancelados após o apagão, coloquei a última coluna, né? Advertência, apaga depois de 3 anos. Suspensão, apaga depois de 5 anos. Letra D. 3 e 5, respectivamente. Acabou, né? Tá vendo aquele quadro, como é que tem que vir? Apagão, 3 e 5, advertência, tem que vir na tua cara. Porque senão, você vai ficar lembrando lá, na Lei 8.912 falava que não sei o que, já era. Não vai. Vai perder. Vamos lá. Constitui hipótese de demissão do servidor. Aqui o que é mesmo. Crime. Não, nem qual é o crime, né? Crime é demissão? Claro. Enriquecimento ilícito? Claro. Retirar objeto da repartição. Opa, retirar objeto da repartição é crime de peculato, não é isso? Não, retirar sem prévia autorização. Olha o que eu falei, retirar sem prévia autorização. É peculato? Não, porque peculato não pode com autorização nem sem autorização. Retirar sem prévia com autorização, pode retirar. Isso aqui, então, não é demissão. É suspensão? Suspensão não são aqueles 4. É advertência. Então, se é advertência, nem perguntou qual é, né? Isso aqui é advertência, não é demissão. Ofensa verbal. Ofensa verbal, ninguém pode ser demitido por ofensa verbal, né? Também não é suspensão, é advertência. Aceitação de presente não autorizado pelo ordenamento jurídico. Aí isso aqui tem gente que fica, pô, Gustavo, isso aqui tá... Depende de qual é o presente, né? Depende se é uma caneta. Se é uma caneta, ele não pode ser demitido. Se ele aceitar um carro 0 km para intermediar uma coisa proibida, é que ele ser demitido. Não sei qual é o presente. Cara, ele já falou. Aceitação de presente não autorizado. Ah, ele recebeu uma caneta. Pode receber caneta? Ah, tá escrito não sei o que caneta pode. Então não vai nem responder. Se não é... Esse não autorizado é para acabar com qualquer discussão do que é o presente, né? Demissão. 1, 2 e 5. 1, 2 e 5. Letra C. E a última. É vedado o retorno ao serviço federal do servidor que foi demitido ou destituído em decorrência de... Bom, essa questão é para falar o seguinte. Aquela última questão do apagão. O servidor foi advertido ou foi suspenso, depois de 3 anos ou 5 anos, apaga. E a demissão? Demissão não apaga. O servidor foi demitido, não tem que apagar, não vai cancelar mais nada. Aí tem gente que pergunta, Gustavo, aí faz um paralelo, né? Não será apagado? Mas isso quer dizer o quê? Um servidor que é demitido ou destituído, né, do cargo em comissão, mesma situação. O servidor que é demitido, ele depois pode voltar para o serviço público? Em regra, sim. Então, o servidor que é demitido, foi demitido por abandono de cargo. Vai para casa, estuda, 1 ano depois passa outro concurso federal para aquele mesmo cargo ou para outro cargo, não interessa. Foi demitido do cargo de TRT. Faz do concurso do TRT e volta para o mesmo cargo, ou para auditor fiscal da Receita Federal. Então, a princípio, a demissão não impede que o servidor volte ao cargo, né, fazendo outro concurso. A não ser em algumas hipóteses gravíssimas, onde então o servidor demitido não poderá mais retornar para o serviço público. Não poderá durante quanto tempo, Gustavo? Nunca mais. Espera aí, Gustavo. Não poderá nunca mais? Nunca mais. Isso é pena perpétua e é proibido pela Constituição Federal. Você acha isso? Não interessa. Está escrito no Estatuto. O servidor não poderá mais retornar ao serviço público se fizer isso, isso, isso. Não poderá mais retornar e nunca mais. Se isso é perpétuo ou se não é outra discussão. Aliás, não tem discussão, porque aquilo está escrito no Estatuto, não foi declarado inconstitucional, então está valendo. Tá legal. Quais são as hipóteses que proíbem o servidor de voltar?
Guarda. Você vai ler no estatuto, né? No caso, está, vai decorar. Mas pode guardar. Tudo tem a ver com grana. Tudo tem a ver com dinheiro. Pode ver lá. Crime contra a administração de maneira geral. Improbidade administrativa. Corrupção. Aplicação irregular de verba pública. Lesão aos cofres públicos. Dilapidação do patrimônio nacional. Tudo está ligado a patrimônio, dinheiro, né? Então, é vedado nesse caso. Letra A. Crime contra a administração. Crime contra a administração, sim. Ofensa física em serviço. Não. Ofensa física em serviço, não. B. Revelar segredo do qual ele se apropriou, ele não podia dizer aquilo, mas disse. Será demitido. Pode voltar? Pode. Então, isso aqui não impede. Insubordinação grave, também não impede. Corrupção, essa sim, impede. Incontinência pública, não impede. Dilapidação do patrimônio nacional, abandono de cargo não impede. Aplicação irregular de dinheiro público, lesão aos cofres públicos. Aí, ó, é essa. Viram? É isso aí. Muito bem. Então, gente, ficamos por aqui. Terminamos aí a parte do Estatuto. Estatuto Federal é um assunto que costuma cair com muita intensidade, né? Cai bastante isso. Eu vi com calma com vocês e acho que está de bom tamanho. Beleza? Valeu, gente. Obrigado. Até o próximo assunto.